Bom dia, primeira semana de setembro já foi. Estamos na aula 50, o trabalho no segundo reinado. Já vimos a economia, a política, agora o trabalho. Sempre lembrando que isso aqui é uma revisão, porque esse tema mereceria várias aulas, né? Também vou pedindo um pouco de paciência, o barulho hoje está muito complicado aqui. Bom, o trabalho que predominava no Brasil no século XIX é o trabalho escravo. Mas nós sabemos que no século XIX há um movimento para extinguir o tráfico de escravos negros da África. Por quê? Então vamos ver o principal agente disso aí, o país mais rico daquele momento, né, que era a Inglaterra. E é também aquele que tinha mais atividades comerciais com o Brasil. Então o que está acontecendo na Inglaterra? A Inglaterra está passando pela segunda revolução industrial. Portanto, há uma consolidação do pensamento liberal, que fala que a liberdade é direito de todos. Há essa mudança para o capitalismo, consolidando, né, o capitalismo industrial. Nesse capitalismo, a produção é muito importante. Produzir muito só tem sentido se for para consumir. Então, tanto para produzir muito, você precisa de trabalho livre, motivado ou muito necessitado, como para consumir. Tem pessoas livres que têm um salário para poder comprar. Então, veja que essas coisas estão mudando, né? Essa estrutura aí está mudando. Então, é necessário se adequar. Por outro lado, a mentalidade também está mudando. Inclusive, há um fortalecimento de algumas ideias que já existiam, mas que agora encontra maior espaço, como a dos quakers, puritanos ingleses, que consideram a escravidão injusta. Então, é um pecado, não pode. Esses grupos, liberais ou religiosos, e mesmo esses mais ligados à economia, vão pressionar os parlamentares. Queremos o fim do trabalho escravo. E como é que se acaba com o trabalho escravo, então, no caso? Acabando com o tráfico. Também tem outro fator importante, que é o imperialismo. Os ingleses estão em direção à África. África e Ásia, imperialismo, né? Então não tem muito sentido tirar o escravo, o negro de lá para vir para a América trabalhar. Os ingleses querem os africanos lá na África para que eles possam explorá-los lá melhor. Nossa, professor, mas não é nada romântico, mas é verdade. Então alguns abolicionistas aqui, não vão chamar de abolicionistas, alguns que queriam acabar com o tráfico, eles querem fazer isso porque os africanos são mais importantes agora lá na África. E basta olhar como é que eles tratavam esses nativos lá. Tem várias fotos que mostram isso. Imperialismo. Bom, por esses fatores aí, alguns outros que podemos lembrar no transcorrer aqui do nosso trabalho, a Inglaterra vai pressionar o Brasil para que ele acabe com o trabalho escravo. Começando, obviamente, para acabar com o tráfico. Em 1810, os ingleses já convencem Dom João VI, né, a se comprometer a acabar com o tráfico. Mas só se comprometeu. Em 1826, vai ser a vez de Dom Pedro I se comprometer. Então, até 1831, ele deveria acabar com o tráfico de escravos. Também não deu muito certo, né? O nosso texto começa, inclusive, aqui no que ele chama de Lei Feijó Barbacena. Que lei é essa, professor? Bom, como Dom Pedro abdicou, né? Aí quem fez a lei não vai ser Dom Pedro. Feijó e Barbacena, Feijó acho que era ministro da Justiça na época, vai fazer essa lei que é mais conhecida por nós como Lei para Inglês Ver. Essa lei é que a lei coloca fim ao tráfico, como os ingleses queriam. Mas não foi feita para ser cumprida, quer dizer, ela foi mais pela pressão. E ficou por isso mesmo.
Depois nós tivemos mais um caminhar aqui, nós estamos em 1831. Em 1844, você lembra que eu acabei de falar que foi feita aquela lei Tarifa Alves Branco, que taxava os produtos que entrassem no Brasil e atingiu diretamente a Inglaterra? Pois é, diante de todos aqueles motivos para acabar com o tráfico, os ingleses que têm outro agora, que é retalhar o Brasil, porque aquela lei prejudicava os ingleses. Então eles vão fazer a lei Bill Aberdeen, 1845. Assim, eles se vingam da lei de 44 e dão prosseguimento, né? Quer dizer, já cansaram de pressionar, vão fazer alguma coisa. Bill Aberdeen é uma lei inglesa, obviamente, então não é a lei que o Brasil fez, os ingleses fizeram e vai atingir o Brasil diretamente. Abater, abordar, vistoriar, confiscar os navios e as cargas daqueles que transportavam escravos. Podia até afundar os navios com os escravos lá dentro. Também alguns traficantes jogavam os escravos ao mar quando viam que, né, os ingleses estavam chegando. Mas essa lei vai encarecer muito o tráfico, vai ficar mais perigoso, mas ainda lucrativo, porque por ser mais perigoso, o preço do escravo tende a aumentar. Então, nesse momento, aumenta também o tráfico, tá? Mas durou pouco. 5 aninhos depois, o Brasil faz a sua lei, Lei Eusébio de Queiroz. Fim do tráfico. Essa lei também é para isso. Agora, com a intenção de que seja realmente cumprida. Fim do tráfico vai levar uma ou duas consequências imediatas. A primeira, o número de escravos agora vai diminuir. O que eu faço? Penso como fazendeiro. Então, como está muito caro, compensa para aqueles fazendeiros do Nordeste, que estão até em crise, né, vender os seus escravos para a região Sudeste. Então, não tem um tráfico interno. Alguém fala tráfico interprovincial, é a mesma coisa. Então, claro que isso não vai ser suficiente, porque uma hora acaba, né? Mas nesse momento foi importante. Também vai acontecer, sobretudo no Nordeste, a libertação de alguns escravos que vão viver num regime de semi-servidão. E não só ex-escravo, pessoas pobres, porque o fazendeiro que consegue vender não vai libertar seu escravo. Mas as pessoas pobres da região vão trabalhar a troco de comida. Semi-servidão. Mas se ele vai libertar para trabalhar como feito comida, não é a mesma coisa? Não, é pior, né? Porque o fazendeiro não tem mais nenhuma obrigação. Roupa, lugar para ficar, fica a própria sorte. E também vai levar a uma saída, que é o imigrantismo. Então a ideia seria trazer trabalhadores para ocupar o lugar desses escravos que vão começar a rarear. Bom, aí vamos para o item 2, que é essa imigração europeia para o Brasil no século XIX. Ela já existe desde o século XIX, no começo dele, 1808, né? Mas ela vai se fortalecer a partir de 1850 por conta dessa conjuntura que estamos analisando aqui. O texto, no resumo nosso, ele coloca aqui as 3 formas principais aqui, né, de utilização do trabalho escravo. Então você tem o sistema de parceria. O sistema de parceria é aquele em que o escravo vem e o senhor escravo, o imigrante vem e o patrão vai pagar a viagem dele, vai bancá-lo nesse primeiro momento aqui. Só que depois tudo será cobrado. Então, a cobrada passagem, aquele que ele come lá, compra no armazém e tal. No final das contas, o que vai acontecer é que ele vai ficar devendo muito. Ele não vai poder sair da fazenda enquanto ele não pagar dívida. Que significa que ele praticamente está sendo tratado como escravo.
Essa é uma constante, tá? Os imigrantes estão chegando aqui e os fazendeiros ainda têm uma mentalidade escravista para trabalhar com seus empregados. Então a parceria, que foi utilizada sobretudo por um senador chamado Vergueiro, tinha fazendas inclusive em Limeira, eles vão se revoltar. Né? Vai ter o caso até de eles colocarem fogo na fazenda para ir embora. Então vocês estão tendo que fugir porque estão presos. Pegou muito mal. Teve que cancelar, foi necessário. Vamos para o Brasil? Não, vamos lá para os Estados Unidos, vamos para a Argentina, vamos para outro lugar, porque nós vamos para o Brasil. Lá os caras estão trabalhando que nem escravos. Então teve que mudar a situação. Aí vem então esse colonato. O colonato já existia, né? Sobretudo no sul do Brasil, mais de produção de subsistência, assim. Então, mas é um outro tipo de colonato, que é esse colonato subvencionado. Aqui aparece separado. Então vamos também fazer separado. O sistema de colonato, produção de subsistência, tinha salário, etc. Então algumas dessas características você vai encontrar aqui no sistema subvencionado. Na prática significava o quê? Agora, o colono vem, né, o imigrante vem, ele vai trabalhar em tal fazenda. Tudo é pago. Então ele vem, ele vai ficar lá no porto, dali ele vai para uma hospedaria até conseguir ir até a fazenda. Lá na fazenda ele começa a trabalhar. Ele não vai ter que pagar isso de volta. Está livre. Ele vai ter um salário. É até pecado falar que ele é assalariado, porque é uma coisa tão ridícula, né? Mas ele tem salário. Então como é que ele mais sobrevivia? Na parceria, ele não tinha direito nem de plantar, fazer uma roça. Agora tem. Tem um pedacinho ali que é para ele plantar, só para isso, ou entre os pés de café. Ele pode também fazer a plantação dele ali. Então ele tem algo para a subsistência dele, ele tem um pequeno salário e ainda tem a produção que ele está fazendo. Veja que as condições melhoraram muito. São muito ruins ainda, mas melhoraram muito do que era. E os imigrantes estão vindo para cá porque a Europa está em polvorosos também. Tá? Guerra, conflito. Tem um período daqui a pouco será a unificação, né, da Itália. Tem muito conflito lá. Pobreza também. Quem mais vem para cá vão ser, para esse trabalho aqui, serão os italianos e os espanhóis. Então, esses imigrantes, eles têm a função óbvia, em primeira, de trabalhar, ocupar o lugar daquele escravo. Nas fazendas novas de café, né, que vão sendo introduzidas no Oeste Paulista, eles vão ser até a maioria. Porque aquelas do Rio de Janeiro vão insistir ainda com o trabalho do escravo. Em algumas fazendas vai ser meio que misto, né? Tem escravo, tem homem livre e tal. E ele, às vezes, é tratado como escravo. Mas ele tem uma outra função também, mais eugênica. Ou seja, aquelas teorias raciais que diziam que o Brasil não dava certo porque o Brasil era mestiço. Então eles estão querendo trazer os escravos também para embranquecimento do Brasil. Teoria do embranquecimento, ou seja, tornar o Brasil mais branco através dessa miscigenação agora com o europeu. Por isso que a escravidão, por isso que o imigrantismo vai ser feito, sobretudo, com o europeu. Não é ainda asiático, não é também nem da África, é da Europa. Já falei, primeiro espanhóis, primeiro italianos e depois espanhóis. Entre outros, portugueses, né, alemães já estavam vindo e tal. Então essa questão eugênica, né, de embranquecer a população tem que ser levada em conta. Porque é marcante, né? Estou vendo se faltou alguma coisa, tá? Bom, beleza. Então temos os imigrantes aí, essas três formas, predominando então a subvencionada. O que impediria de um imigrante achar um lote de terra e trabalhar para ele mesmo? Olha o tamanho do Brasil. E os escravos que estão sendo libertos assim, podiam também achar uma terra.
Pensando nisso, foi feito ao mesmo tempo aí, né? Foi feito a Lei Eusébio de Queiroz, aí já foi feito uma chamada Lei de Terras. O que foi a Lei de Terras? A Lei de Terras foi feita justamente para impedir que o mais pobre tivesse terra. Essa que é a essência dela. Como é que se tinha terra de primeiro? A terra está lá, é devoluta. Você vai ter terra se você tiver condições de trabalhar a terra. E como é que você tem condições de trabalhar a terra naquele momento? Quem tem escravos. Então o cara tem escravos, ele vai no banco, escravo é quase um penhor, né? Só tem isso aqui, e aí? Então a terra é sua. A terra agora tem que ser comprada. Então, pela lei de terra, você só pode ter a terra se você comprar. Aí eu vou falar para você, como é que o ex-escravo vai comprar terra? Que acúmulo, que poupança que ele fez. Como que o imigrante que vem para cá, a maioria vem sem dinheiro, eles vêm tentar a sorte, né? Alguns, raros não. Consequência disso, ele vai ter que trabalhar para alguém, conquistar um dinheiro para ir comprar a sua terra. E isso vai demorar. Então a terra tem que ser comprada e tem que ser legalizada. Também legalizar significa tirar da terra aqueles que não legalizaram, então vai ampliar aí, inclusive, o número dos latifúndios. Portanto, a lei de terras ajuda ainda mais o fazendeiro, não os imigrantes. Vale lembrar que um pouco depois, em 1862, se não estou enganado, teve a lei de cessão de terra nos Estados Unidos, que tinha o princípio de ocupar também, de ter trabalhador, só que lá eles fizeram o contrário. Eles praticamente dividiram um lote de terra e falaram, vai lá, é só pegar. Quer dizer, cessão de terra, as pessoas iam e pegavam praticamente de graça a terra. Com isso eles ocuparam territórios muito grandes, com pessoas que tinham que ter 5 anos aí para poder produzir, senão vai perder. Então as pessoas produziam. Uma reforma agrária, capitalista, uma reforma agrária. Com isso você aumentou a produção, inclusive do país, aumentou a riqueza. Aqui no Brasil não, você só aumentou o quê? É exatamente isso. Aumentou a quantidade de terra na mão de poucas pessoas. E essas poucas pessoas que vão ter essas terras não vão usar nem 10% do que eles têm de terra para produzir. É só ficar lá. Pois é. Então perdemos momentos, hein? Momentos importantes de dar um salto aí de... Bom, o terceiro aspecto que temos aqui é... Eu não vou explicar aquele negócio das leis raciais, tá? Do darwinismo social. Já falamos isso em outros momentos, né? Do Gabineau lá, que falava que o Brasil não dava certo porque era mestiço, né? Tudo bem? Que justificava esse negócio aqui de embranquecimento, né? Bom, o terceiro momento vai ser justamente o processo de abolição. Então, a